Às 04:17 da manhã de 23 de outubro de 1943, nas colinas lamacentas de Monte Cassino, na Itália Central, o ar estava saturado de névoa fria a 8 graus Celsius. O terreno, uma encosta íngreme de argila vermelha e pedras soltas, inclinava-se a 35 graus, com visibilidade limitada a 50 metros, devido à umidade que grudava nas folhas de oliveiras retorcidas. O soldado Viktor Kuznetsov, 28 anos, atirador de elite da 34ª Divisão de Infantaria Soviética, na verdade, um desertor ucraniano realocado para o fronte aliado após Stalingrado, media 1,78 metros e pesava 72 quilos, com cicatrizes de estilhaços no ombro esquerdo de uma emboscada em Kursk. Ele havia acumulado 147 dias de combate ininterruptos, treinando diariamente o ajuste de mira em alvos móveis a 800 metros. Sua rotina consistindo em 200 disparos por sessão em condições de chuva e vento cruzado de até 15 km/h. Agora, agachado atrás de uma trincheira improvisada de 2 metros de profundidade, escavada em solo instável que desmoronava a cada rajada de vento, ele verificava o Mosin Nagant M9130, calibre 7, 62,54 mm, peso de 3 quilos, alcance efetivo de 400 metros, com luneta PU de 3, 5 RIS, magnificação calibrada para 300 metros de distância 0. Kuznetsov inspirou devagar, contando até 4 segundos, o peito subindo 2 centímetros sob o casaco de lã encharcado que pesava 3 quilos a mais pela umidade. Seus dedos, calejados de anos, desmontando rifles em 20 graus na estepe russa, ajustaram o tambor de vento para 7 cliques à esquerda, compensando a rajada de 12 km/h vinda do sul. Ele posicionou o cano sobre uma pedra achatada de 20 centímetros de diâmetro. O corpo imóvel, exceto pelo ritmo cardíaco de 72 batimentos por minuto, mantido baixo por 15 anos de prática em caça noturna nas florestas de Kharkovia. A 312 metros ladeira abaixo, na base da colina, uma patrulha alemã da 15ª Panzer Grenadier Division avançava. 18 soldados, armados com MP-40 de 9 metros, peso 3, 9 quilos cada, e 2 MG-42 de 7, 92,57 mm Mauser, cadência de 200 disparos por minuto, montadas em tripés de 5 quilos. Eles cobriam 40 metros por minuto em formação de cunha, lanternas de 200 lumens piscando a intervalos de 10 segundos, ignorando o silêncio que antecedia o amanhecer. O primeiro disparo ecoou a 04:18:32. A bala, velocidade inicial de 865 ms, percorreu 312 metros em 0,36 segundos, perfurando o elmo Stahlhelm M42 do sargento-líder Hans Weber, 32 anos, a 200 joules de energia cinética, fragmentando o crânio em 14 pedaços visíveis no exame posterior. O corpo caiu 0,8 metros para frente, rolando 3 metros pela encosta antes de parar contra uma raiz exposta. Os alemães congelaram por 2,7 segundos. Tempo médio de reação em treinamentos de surpresa, conforme relatórios da Wehrmacht, suas vozes elevando-se em sussurros guturais a 45 decibéis, ecoando "Sniper, Linke Flanke", enquanto se dispersavam em zigue-zague, cobrindo 15 metros em 8 segundos. Kuznetsov recarregou em 9 segundos, o ferrolho deslizando com precisão de 0,5 metros, exalando o ar em golfadas controladas de 3 litros por minuto para estabilizar a mira. A 04:19:01, o segundo tiro. Distância agora 289 metros, ajustada para o soldado que se agachara atrás de um tronco de 30 centímetros de diâmetro. A bala ricocheteou levemente no tronco, desvio de 2 graus devido à umidade da madeira, mas corrigiu trajetória em 0,12 segundos, atingindo o ombro direito do granadeiro Fritz Müller, 24 anos, rasgando a artéria subclávia a 100 joules.
causando hemorragia de 500 ml em 10 segundos. Müller gritou por 4 segundos antes de colapsar, seu corpo bloqueando parcialmente a visão dos outros por 12 metros. A patrulha reagiu com fogo supressivo. As duas MG-42 abriram rajadas de 25 disparos cada, traçantes vermelhos cortando o ar a 900 km, perfurando folhas a 50 metros de Kuznetsov, mas errando por 2 metros devido à elevação da colina. Balas incrustaram-se na terra a 2 metros de sua posição, levantando 0,3 kg de solo úmido que grudou em seu rosto, forçando-o a piscar uma vez, elevando o pulso para 85 batimentos. Kuznetsov deslocou-se 5 metros à direita, arrastando o rifle em 6 segundos, o suor misturando-se à lama em gotas de 0,1 ml que escorriam pela testa, visão periférica captando sombras a 200 metros nas laterais. Flanqueadores alemães, 3 deles, avançando em crawls de 0,8 ms. Ele mirou o atirador da MG-42 mais próxima, a 267 metros, calculando o drop de 8.000 radianos pela gravidade. Disparo a 0,4. 19:45. A bala varou o escudo improvisado de sacos de areia de 15 centímetros de espessura, fragmentando o mecanismo de alimentação da arma e atingindo o ombro do operador, Karl Becker, 29 anos, paralisando o braço em 0,4 segundos por choque hidrostático. A MG-42 calou-se após 18 disparos restantes na fita, deixando 2,000 cartuchos inutilizados no solo. Os alemães, agora em pânico controlado, emitiram 14 comandos em 20 segundos, reorganizando-se em uma linha de 30 metros de largura, com o oficial subordinado ordenando granadas de mão Steel Hand Grenade a 25 metros de arremesso. O contraste era gritante. Um homem com um rifle de 3 quilos e munição para 47 disparos restantes, contra 16 combatentes equipados com 200 quilos totais de armamento, incluindo 500 cartuchos e 18 granadas. O silêncio inicial da névoa dava lugar ao caos, tiros esporádicos ecoando a 110 decibéis, feridos gemendo a intervalos irregulares de 5 a 15 segundos. Kuznetsov, sem comunicação via rádio, o aparelho de 12 quilos avariado por um erro de manutenção 3 dias antes, contava mentalmente 18 inimigos iniciais, menos 3 abatidos, 15 restantes, com taxa de avanço agora de 2 ms após a adaptação. Ele recuou 2 metros colina acima, o terreno cedendo 5 centímetros sob os cotovelos, forçando um desvio de 3 segundos para evitar deslizamento. Às 04, 20, 22, a escalada. Os flanqueadores alemães, detectando o movimento por um galho quebrado a 8 decibéis, abriram fogo com um Karabiner 98K, calibre 7, 92 metros, a 180 metros, balas zumbindo a 0,2 metros de sua cabeça, uma delas raspando o elmo em 1 centímetro, ecoando como um sino rachado. Kuznetsov respondeu com o 4º disparo, acertando o flanqueador líder no joelho a 198 metros, fraturando a patela em 7 fragmentos, imobilizando-o por 45 segundos, enquanto os outros hesitavam, erro tático comum em treinamentos noturnos com visibilidade abaixo de 100 metros. A pressão aumentava. Os alemães chamaram reforços via rádio portátil Fuge-5, sinal de 2 km de alcance, reportando Einzelner Scharfschütze, posição 300 metros nordoeste, mobilizando uma seção de 12 homens a 800 metros dali, chegada estimada em 4 minutos. Para quem acompanha essas análises táticas históricas, inscreva-se no canal para não perder as próximas partes desta reconstrução. Kuznetsov, agora com 42 disparos restantes, ajustou a posição final, o corpo tremendo 0,5 milímetros por hipotermia incipiente, enquanto o inimigo fechava o cerco em camadas de 50 metros, suas lanternas multiplicando-se para 28 pontos de luz, transformando a névoa em um véu de incerteza onde cada sombra poderia ser uma mira inimiga. O cerco inimigo fecha em camadas. A 04, 21,
15, os reforços alemães da 15ª Panzergrenadier Division emergiram da névoa a 450 metros ladeira abaixo. 12 soldados adicionais equipados com fuzis Karabiner 98K de 7, 92,57mm e peso 3, 9 kg cada, e 2 metralhadoras leves MG-34 de 7, 92mm, cadência de 800 disparos por minuto, montadas em bipés de 2, 5 kg. Eles avançavam em formação de escada, intervalos de 8 metros entre fileiras, cobrindo o terreno a 5 ms, com lanternas de 150 lumens varrendo arcos de 45 graus a cada 5 segundos. O oficial líder, Lieutenant Gerhard Klein, 35 anos com 22 meses de experiência no fronte italiano desde El Alamein, coordenava via rádio FUG-5, transmitindo coordenadas a 2 km de distância em pulsos de 3 segundos, ordenando Flankieren Sie den Scharfschützen, 100 Meter West und Ost. A umidade no ar, agora em 92% de saturação, reduzia a visibilidade para 35 metros, forçando os homens a pausar 2 segundos a cada 10 metros para escutar ecos de galhos ou pedras deslocadas. Kuznetsov, agachado em uma depressão de 0,6 metros de profundidade, 2,5 metros acima de sua posição inicial, sentiu o solo vibrar com os passos distantes. Frequência de 2 Hz por bota pesada de couro molhado. Seu pulso estabilizou em 78 batimentos por minuto após 3 respirações profundas de 4 segundos cada. Inalar 3 litros, exalar 2, 8 litros. O vapor condensando no cano do Mosin Nagant a 2 graus acima da temperatura ambiente. Ele escaneou o flanco esquerdo com a luneta PU, magnificação 3, 5x, detectando 3 sombras a 165 metros. Os flanqueadores originais, agora reforçados por 2 dos novos, rastejando a 0,6 ms em postura baixa, cotovelos afundando 4 centímetros na argila vermelha. A 142 metros à direita, o grupo principal de 13 alemães formava um perímetro de 25 metros de diâmetro, com 2 feridos sendo arrastados por cabos de 5 metros, gemendo a 40 decibéis em intervalos de 7 segundos, sangue coagulando em poças de 200 ml cada sob a luz fraca. O 5º disparo saiu a 04, 21, 48. Distância calculada em 165 metros, ajuste de vento para 5 cliques à esquerda pela rajada agora em 10 km/h. Drop gravitacional de 2.000 radianos. A bala de 7, 62,54 MBR viajou em 0,19 segundos, perfurando o peito do flanqueador mais avançado, Eric Lang, 26 anos, a 950 joules, rompendo o pulmão esquerdo e causando pneumotórax em 3 segundos. O corpo convulsionando por 8 segundos antes de imobilizar-se com 0,4 metro de arrasto residual. Os outros 2 flanqueadores pararam abruptamente, erro de 8 segundos em exposição desnecessária, suas MP-40 erguidas em ângulos de 15 graus, disparando 12 tiros cada em rajadas curtas, balas impactando 3 metros à esquerda de Kuznetsov, fragmentando uma oliveira de 15 centímetros de diâmetro a 2 metros de sua cabeça, lascas de madeira voando a 20 ms e cortando sua bochecha em um risco de 200 Hz. Sangue escorrendo 5 ml em 10 segundos. A reação inimiga escalou em fases precisas. Klein, aos 04:22:03, ordenou fogo indireto. 4 soldados arremessaram Steel Handgranaten a 22 metros de alcance médio, explosivos de 6 quilos cada detonando em raios de 5 metros. Fragmentos de aço perfurando o ar a 500 ms. Uma granada caiu 4 metros à frente da posição de Kuznetsov. Cratera de 0,8 metros de diâmetro e 0,3 metros de profundidade, onda de choque elevando sua pressão arterial para 140/90 mg por 4 segundos. Orelha zumbindo a 8 kHz. Ele rolou 1,8 metro para a direita em 3,2 segundos. O rifle arrastado pelo cano, solo desmoronando 7 centímetros e forçando um desvio adicional de 1 segundo. Os alemães adaptaram. O grupo principal dividiu-se em 2 unidades de 6 e 7 homens, a de 6 movendo-se para o flanco oeste a
8 missa em zigue-zague de 2 metros por perna. A de 7 fixando posição com as MG-42 remanescentes, agora realocadas para 200 metros de distância efetiva. Cadência reduzida para bursts de 15 disparos para conservar munição. 3. 200 cartuchos restantes no total. Contraste ampliava-se. Kuznetsov, isolado sem suporte aliado. A unidade de 34 homens da divisão a 2 km ladeira abaixo, inativa por falha em comunicação rádio, devido à umidade corroendo contatos em 80% dos aparelhos. Enfrentava 24 combatentes inimigos agora, armados com 800 quilos de equipamento coletivo, incluindo 0 cartuchos e 12 granadas adicionais dos reforços. O silêncio da névoa inicial, quebrado apenas por um tiro isolado, transformava-se em cacofonia. Rajadas das MG-42 ecoando a 115 decibéis em ciclos de 20 segundos. Comandos em alemão a 50 decibéis sobrepostos. Feridos agora em 4, com hemorragias totais estimadas em 2 litros perdidos. Kuznetsov contava mentalmente. 42 munição menos 41 restantes. Inimigos. 18 originais mais 12, menos 4 abatidos. 26 totais. Taxa de fechamento do cerco em 2 mês médio. Perímetro encolhendo de 50 para 35 metros em 45 segundos. A 04, 22, 41, ele posicionou-se atrás de uma rocha de 40 centímetros de altura. Joelhos afundados 3 centímetros na lama. Inspirando por 5 segundos para alinhar a mira. O sexto disparo mirou o operador da MG-42 no flanco oeste, a 178 metros, bala desviando 0,8 grau por uma rajada de vento súbita de 14 km/h, mas corrigindo para atingir o tripé, dobrando a base de aço em 2 graus e imobilizando a arma por 25 segundos. O atirador Otto Schultz, 31 anos, expondo-se ao pular para trás, 1 metro de movimento lateral. Disparo complementar a 04, 22, 56. Distância 182 metros, impacto no abdômen de Schultz a 900 joules, perfurando intestinos em 12 perfurações, hemorragia interna de 400 mm em 15 segundos, o corpo caindo sobre a arma e bloqueando o cano com 2 kg de peso morto. Os alemães cometeram um erro plausível. O grupo de 7, em adaptação apressada, avançou 12 metros exposto durante os 2 segundos de hesitação pós-abate, visibilidade da névoa, permitindo apenas silhuetas a 100 metros. Klein corrigiu via rádio em 6 segundos, ordenando recuo para cobertura de oliveiras a 8 metros de profundidade. Mas 2 granadeiros tropeçaram em raízes expostas de 15 centímetros. Elevando o ruído para 12 decibéis e revelando posições por 3 segundos. Kuznetsov explorou. Sétimo disparo a 04, 23, 19, acertando um dos expostos no pescoço a 156 metros. Seção cervical rompida em 2 segundos. Colapso imediato com 6 metros de rolagem. O oitavo, 1 segundos após recarga, varou uma folha de oliveira a 1 metro do alvo, atingindo o braço de outro, a 162 metros, fratura composta do húmero, imobilizando-o por 18 segundos enquanto gritava a 55 decibéis. A pressão crescia. Reforços adicionais sinalizados, uma seção de morteiros de 81 mm Nebelwerfer a 900 metros, preparação de tiro em 90 segundos, projéteis de 5 kg com raio letal de 20 metros. Incerteza instalava-se. Sombras na névoa multiplicavam-se para 32 pontos. Relatos contraditórios via rádio. Zwei Schüsse von Nordost, 3 von West. Paranoia, elevando erros de mira inimiga para 15% acima da média de treinamento. Kuznetsov, suor agora misturado a sangue, em 8 ml totais, deslocou-se 2 metros colina acima em 7 segundos, terreno inclinando 37 graus e cedendo 4 centímetros. Pulso em 82 batimentos. Visão periférica captando um flanqueador a 95 metros. Crawl de 0,5 mequice, MP40 pronta. O cerco fechava em 28 metros de raio.
Tempo até impacto de morteiros, 1 minuto e 12 segundos. Munição de Kuznetsov, em 39 cartuchos. O ar carregado de cheiro de cordite e terra úmida. Cada respiração ecoando como um contador regressivo. A pressão dos morteiros e a manobra de sobrevivência. Às 04:24:33, os primeiros morteiros, Nebelwerfer de 80 mm, foram disparados a 900 metros de distância pelos artilheiros da 15ª Panzergrenadier Division, posicionados em uma clareira de 20 metros de diâmetro, solo firme coberto por 5 cimentos de folhas secas. Cada tubo, peso de 45 quilos, elevava-se a 45 graus, propelindo projéteis de 5 kg a 300 mph iniciais, tempo de voo de 2 segundos até o alvo estimado. O oficial Klein, coordenando de uma posição elevada a 200 metros do grupo principal, ajustou as coordenadas via rádio Fuge 5 em pulsos de 4 segundos. Feuer auf Hügelkuppe, 50 metros rádios. A umidade de 93% no ar retardava a queima do propelente em 3 segundos, mas os 3 primeiros disparos saíram em intervalos de 8 segundos, arcos parabólicos de 312 metros. Impacto previsto em uma elipse de 15 metros de diâmetro, centrada na última posição conhecida de Kuznetsov. O solo tremeu primeiro às 04:24:37, o primeiro projétil detonando 6 metros à esquerda da rocha de 40 cm, cratera de 2 metros de profundidade e 9 metros de largura, fragmentos de aço de 2 gramas, cada voando a 800 ms, um deles raspando a sola de sua bota em 4 cm de profundidade, forçando um espasmo involuntário no tendão de Aquiles por 2 segundos. Kuznetsov rolou 3 metros colina abaixo em 1 segundos. O rifle pressionado contra o peito com 3 quilos de peso morto, cotovelos escavando 6 centímetros na argila que grudava como argamassa úmida, temperatura corporal caindo para 8 graus Celsius pela exposição prolongada. O segundo impacto veio a 04:24:45, 8 metros à frente, onda de choque de 120 decibéis, elevando poeira em uma nuvem de 2 metros de altura, partículas aderindo à névoa e reduzindo visibilidade para 25 metros, seus olhos lacrimejando 0,2 ml por irritação química do cordite. Ele se imobilizou em uma fenda de 8 metros de largura entre 2 oliveiras retorcidas, raízes expostas de 12 centímetros servindo de ancoragem, respiração acelerada para 28 por minuto, inalar 5 litros em golfadas curtas para suprimir o pânico instintivo. Reação treinada em 180 simulações de artilharia durante os 147 dias de fronte. A 98 metros agora, o flanqueador detectado anteriormente rastejava mais devagar. 4 MIS MP40 de 9 mm com 32 cartuchos no pente. Mira ajustada para silhuetas a 50 metros em condições de baixa luz. Kuznetsov ergueu o Mosin Nagant devagar, cano apoiado em uma raiz de 8 centímetros de diâmetro. Luneta PU focando a 95 metros. Ajuste de elevação para 1.000 radianos considerando o declive de 35 graus. O nono disparo ecoou a 04:25:02. Bala percorrendo 95 metros em 11 segundos, perfurando o elmo do flanqueador a 820 joules, fragmentando o osso temporal em 5 pedaços, o corpo contorcendo-se por 3 segundos antes de parar com 0,2 metro de inércia. A reação alemã foi imediata e adaptativa. Klein, monitorando via batedores a 150 metros, reportou Treffer bestätigt, Scharfschütze bewegt sich, ordenando uma pausa nos morteiros por 12 segundos para recalibrar. Erro inicial de 4 metros na dispersão devido à umidade, afetando a balística em 7%. Os grupos flanqueadores, agora totais de 9 homens divididos em unidades de 4 e 5, aceleraram o avanço. O de 4 no oeste cobrindo 22 metros em 14 segundos em formação de diamante, intervalos de 3 metros, lanternas apagadas para reduzir detecção, substituídas por escuta ativa de ruídos acima de 5 decibéis.
O de 5, no leste, usou as oliveiras como cobertura, troncos de 18 centímetros, absorvendo 60% dos possíveis tiros, avançando 18 metros em zigue-zague de 5 metros por perna, taxa de 3 mies. No centro, os 17 restantes, após mais um ferido arrastado para trás, formaram uma barreira de fogo com as MG-42, bursts de 20 disparos a cada 15 segundos, traçantes iluminando arcos de 180 graus, consumindo 480 cartuchos em 45 segundos, munição total agora em 200 unidades. Contraste intensificava-se. Kuznetsov, com 38 cartuchos restantes após o 9º disparo, enfrentava 25 combatentes inimigos efetivos, equipados com 100 quilos de armamento coletivo, incluindo os morteiros recarregados em 18 segundos, com 12 projéteis adicionais de 5 kg cada. O caos da névoa inicial, com tiros isolados a 90 decibéis, evoluía para um bombardeio coordenado, morteiros ecoando a 130 decibéis, em ciclos de 10 segundos, sobrepostos a rajadas de metralhadoras e comandos sussurrados a 35 decibéis, feridos agora em 6, com perdas sanguíneas totais de 1 litros, 2 deles em choque hemorrágico terminal fora de cena, arrastados 15 metros para trás sem cerimônia. Sem rádio funcional, Kuznetsov contava sombras. Flanco oeste, 4 silhuetas a 72 metros. Leste, 5 a 81 metros. Centro, de 16 em dispersão de 40 metros de largura. Avanço médio de 1 ms. Cerco encolhendo para 22 metros de raio em 1 minuto e 8 segundos desde o último movimento. A 04, 25. 31. O terceiro morteiro impactou 1 metros à direita da fenda, explosão lançando 5 kg de terra e fragmentos. Um estilhaço de 4 gramas perfurando sua manga em 3 centímetros de profundidade no antebraço direito. Hemorragia de 15 milímetros em 5 segundos, forçando um curativo improvisado com tira de pano de 10 centímetros em 7 segundos, reduzindo mobilidade do braço em 12%. Ele deslocou-se novamente. 7 metros para o leste em crawl de 0,9 ms, joelhos e cotovelos deixando sulcos de 5 centímetros na lama, o rifle arrastado pelo correia de 2 metros de comprimento. Posicionando-se atrás de um tronco caído de 25 centímetros de diâmetro, ele mirou o grupo leste. O líder, a 81 metros, exposto por 4 segundos ao checar uma raiz. 10º disparo, a 04, 25, 48, distância ajustada para vento de 11 km/h em 6 cliques, bala impactando o peito a 880 joules, rompendo a aorta descendente em 0,3 segundos, colapso com spray arterial de 100 mililitros, atingindo o companheiro ao lado, contaminando visão por 2 segundos. Os alemães adaptaram com rapidez, mas cometeram erros plausíveis. O Grupo Leste hesitou 3,1 segundos, tempo médio de reação a perdas em névoa, per relatórios da Wehrmacht de 1943, expondo 2 homens a 75 metros enquanto realocavam para a cobertura suas Karabiner 98K, disparando 8 tiros cada em pânico, balas errando por 5 metros médios devido à visibilidade de 28 metros. Klein interveio via rádio. Ziehen Sie sich zurück und singen Sie enger, dividindo o centro em 3 subunidades de 5, 6 e 5 homens. A de 5 movendo-se para norte, a 4 ms em linha reta de 10 metros, usando granadas de fumaça, SGR-34 a 15 metros de arremesso para criar cortinas de 8 metros de diâmetro. Densidade de partículas, reduzindo visibilidade para 10 metros por 45 segundos. Os morteiros pausaram por 22 segundos para recarga. Artilheiros suando em 32 graus de esforço. Taxa de erro em elevação caindo para 2 metros após ajuste manual. Escalada continuava. Reforços adicionais, uma companhia de 40 homens a 5 quilômetros, mobilizada por telefone de campanha de 5 quilômetros de alcance, chegada em 6 minutos, equipados com canhões PAC-40 de 75 mm, peso 420 quilos cada, para suporte anti-infantaria. Incerteza crescia.
Relatos via rádio contraditórios. Scharfschütze em Osten. Nein. Zentrum. Paranoia elevando falsos positivos em detecção de movimento para 22%. Soldados comuns congelando por 5 segundos em sombras erradas, um deles tropeçando em pedra solta de 10 centímetros, quebrando o tornozelo em 4 graus de fratura, imobilizado fora de formação sem alarde. Kuznetsov, perda sanguínea total, agora 20 ml, pulso em 88 batimentos, munição em 37 cartuchos, escaneava o flanco oeste. 4 inimigos a 62 metros. Crawl acelerado para 0,7 ms após a fumaça. MP-40s prontas com silenciadores improvisados de trapos reduzindo ruído em 15 decibéis. A 04, 26, 19. Ele respondeu com o 11º disparo, mirando através da fumaça diluída, distância 68 metros, bala desviando 1 grau por partículas, mas atingindo a perna do avançador mais próximo, fraturando o fêmur em 3 pontos, a 750 joules, grito de 48 decibéis ecoando por 6 segundos, alertando o grupo para fogo supressivo de 16 tiros, balas ricocheteando no tronco a 6 metros de sua posição, lascas de 1 centímetro se perfurando a luva esquerda em 2 perfurações superficiais. O terreno hostil agravava. Chuva fina iniciando a 2 mnh, umidade subindo para 95%, solo escorregadio com coeficiente de fricção de 0,4, forçando desvios de 2 segundos em movimentos. O cerco agora em 18 metros de raio, morteiros reiniciando em 28 segundos, pressão inimiga em camadas de 35 homens projetados. Cada respiração de Kuznetsov, medindo o tempo restante em ciclos de 4 segundos. O ardenço de enxofre e medo não dito. A 04, 26. 47. Os morteiros Nebelwerfer reiniciaram o ciclo, artilheiros ajustando elevação em 2 graus para compensar o erro anterior, disparando 4 projéteis em salvas de 6 segundos de intervalo, cada um de 5 quilos, com fusível de impacto retardado em 0,2 segundos. O quarto impacto explodiu a 04, 27, 01, 4 metros à frente da posição de Kuznetsov, atrás do tronco caído, cratera de 1 metro de diâmetro e 5 metros de profundidade, fragmentos de 3 gramas cada penetrando a casca da oliveira em 8 perfurações de 2 cm, lascas de madeira voando a 15 metros e cortando sua testa em um sulco de 5 centímetros, sangue escorrendo 12 ml em 8 segundos, visão borrada por 3 segundos devido à poeira fina aderindo às pestanas. Ele piscou 2 vezes, limpando com o dorso da mão enluvada, que absorveu 2 ml do fluido, pulso subindo para 92 batimentos por minuto em resposta ao estresse agudo. Kuznetsov arrastou-se 2 metros para o sul em 3 segundos. O corpo inclinado a 20 graus contra a encosta de 37 graus. Cotovelos cavando sulcos de 4 centímetros na argila, agora escorregadia pela chuva fina de 0,3 mmHg e coeficiente de fricção caindo para 0,35. O Mosin Nagant, cano aquecido a 45 graus Celsius após 11 disparos, foi reposicionado sobre uma raiz exposta de 10 centímetros, luneta PU, embaçada por condensação interna, limpa com um pano de 5 centímetros quadrados em 2 segundos, restaurando clareza para 90% da magnificação. 5 RIS. A 54 metros no flanco oeste, os 4 alemães do grupo avançavam em crawls coordenados. Intervalos de 2 metros, o líder emitindo sussurros a 28 decibéis a cada 7 segundos para sincronizar Langsamer 10 Meter Hauten. Suas MP-40, calibre 9mm Parabellum, peso 9 quilos com supressores improvisados, carregavam 28 cartuchos cada, miras noturnas ajustadas para 40 metros em névoa densa. O 12º disparo saiu a 04, 27, 14. Distância de 54 metros. Ajuste de vento para 8 cliques à esquerda pela rajada de 13 km/h. Drop mínimo de 8.000 radianos pela proximidade. A bala de 7,62 mm viajou em 0,06 segundos, perfurando o ombro esquerdo do líder flanqueador, Heinrich Voss,
27 anos, a 700 joules, seccionando o músculo deltoide em 4 rupturas parciais, causando paralisia imediata do braço e queda com 0,3 metro de rolagem lateral. O Grupo Oeste congelou por 2,4 segundos. Reação padrão em treinamentos de infantaria alemã para perdas em close quarters, expondo o segundo homem a 52 metros, sua silhueta de 1,7 metro destacada contra a névoa por um movimento de 0,2 segundo ao erguer a MP-40. 13º disparo a 0,4, 27, 20, recarga em 1,8 segundos, impacto no tórax a 720 joules, rompendo costelas em 3 fraturas e perfurando o coração em 0,1 segundos. Colapso sem grito, corpo bloqueando o avanço dos restantes por 1,5 metro. A adaptação inimiga acelerou. Klein, a 180 metros no centro, recebeu o relatório via rádio em 4 segundos. Zweitreffer Westflanke, Scharfschütze 50 meter na, ordenando uma caça organizada em pinça. O Grupo Oeste remanescente de 2, recuando 8 metros para cobertura de rocha de 30 centímetros, enquanto o Leste de 5 acelerava para 1,6 ms em zigue-zague de 1 metro por perna, usando as granadas de fumaça para avançar 12 metros em 9 segundos, cortinas de 10 metros de diâmetro, obscurecendo 70% da visão a 60 metros. No centro, a subunidade de 5 homens fixou com fogo de supressão das MG-42. Bursts de 18 disparos a cada 12 segundos, consumindo 360 cartuchos, traçantes vermelhos de 900 ms e iluminando alvos potenciais em arcos de 120 graus. Uma bala impactando 0,8 metro acima da cabeça de Kuznetsov, ecoando o ricochete a 105 decibéis. Os morteiros pausaram por 15 segundos para realocação. Artilheiros movendo tubos 3 metros à direita em solo úmido, taxa de erro reduzida para 1,5 metro, após calibração com bússola de 2 graus de precisão. Contraste ampliava-se drasticamente. Kuznetsov, com 36 cartuchos restantes, ferido em 3 pontos superficiais com perda sanguínea total de 34 ml, enfrentava 23 combatentes efetivos, após 2 abatidos no flanco, armados com 2.900 quilos de equipamento, incluindo 800 cartuchos e 8 granadas de fumaça adicionais. O silêncio inicial da patrulha, com lanternas piscando a 10 segundos, dera lugar a um caos orquestrado. Rajadas das metralhadoras a 112 decibéis em ciclos regulares, sobrepostas a explosões de fumaça, liberando 5 quilos de partículas químicas por unidade. Feridos agora em 8, com 8 litros de sangue perdidos coletivamente. 3 deles em estado crítico fora de cena, evacuados por duplas de 2 metros de arrasto em 20 segundos cada. Isolado, sem o rádio de 12 quilos, contatos corroídos em 85% pela umidade, Kuznetsov calculava mentalmente. Flanco oeste, 2 a 48 metros. Leste, 5 a 69 metros através da fumaça. Centro, 16 em dispersão de 35 metros. Avanço médio de 2 miliohms. Cerco encolhendo para 15 metros de raio em 52 segundos desde o último impacto. Aí 04, 27, 45, ele deslocou-se 0,9 metro para trás da oliveira, joelhos afundados 5 centímetros na lama com fricção de 0,3, inspirando por 4 segundos para estabilizar o pulso em 90 batimentos, exalando 3 litros em golfada controlada. O 14º disparo mirou através da borda da cortina de fumaça no leste. Distância 69 metros. Bala desviando 0,5 grau por densidade de partículas, mas corrigindo para atingir o joelho do avançador frontal, fraturando a articulação em 6 fragmentos a 680 joules, imobilizando-o por 35 segundos com grito de 52 decibéis que ecoou por 4 segundos, alertando o centro. Os alemães no leste responderam com fogo de 14 tiros das MP-40 em rajada, balas perfurando a fumaça a 305 bpm, uma impactando o tronco a 0,4 metro de sua posição,
vibrando a madeira em 2 centímetros de deflexão e forçando um desvio de 2 segundos. A tentativa de caça intensificou-se com novas táticas. Klein dividiu o centro em caçadores dedicados, 6 homens com cães de rastreio, raça pastor alemão, peso 35 quilos cada, treinados para cheiros de suor humano a 50 metros em névoa, avançando a 8 mies em pares, rocinhos a 10 centímetros do solo úmido, captando traços de 0,1 milímetro de sangue de Kuznetsov. Os cães latiram a 65 decibéis em intervalos de 6 segundos, guiando para o leste, onde a fumaça dissipava em 40% após 28 segundos. Os morteiros retomaram a 04, 28, 02, quinto projétil caindo 8 metros à esquerda. Onda de choque de 118 decibéis, elevando sua pressão para 145,95 mm por 5 segundos. Orelhas zumbindo a 7 kHz e forçando uma pausa de 2 segundos na mira. Um erro tático alemão surgiu. Um cão tropeçou em raiz de 14 centímetros, parando o par por 1 segundos e expondo o condutor a 42 metros, silhueta de 8 metros contra a luz difusa. 15º disparo a 04. 28, 12, distância 42 metros, sem ajuste de vento pela calmaria momentânea de 8 km/h. Bala impactando o pescoço do condutor a 650 joules, seccionando a carótida em 15 segundos. Hemorragia arterial de 300 ml em 8 segundos jorrando no cão, que recuou 1 metro em pânico. O outro par de cães hesitou, latidos irregulares elevando o ruído para 70 decibéis e revelando posições por 4 segundos. Kuznetsov recarregou em 7 segundos, 16º a 04, 28, 21. Atingindo o segundo condutor no braço a 45 metros. Fratura do rádio em 2 pontos, arma caindo 6 metros e imobilizando o par por 22 segundos. A pressão aumentava. Companhia de reforços a 40 homens agora a 800 metros, avançando a 2 MEIs em formação de coluna de 10 metros de largura, equipados com 2 PAC-40 de 75 mm. Canos de 8 metros elevados a 15 graus para tiro indireto, munição de 48 projéteis de 8 quilos cada, chegada em 4 minutos e 20 segundos. Incerteza alimentava o medo. Relatos via rádio fragmentados. Hunde melden Kontakt Osten, 40 metros. Falsche, Scharfschütze, wechselt Position. Paranoia elevando hesitações em 18% acima da norma. Um soldado comum congelando por 2 segundos em sombra de oliveira, outro disparando prematuramente 6 tiros em arbusto vazio a 30 metros, desperdiçando 24 cartuchos. Clima hostil agravava. Chuva intensificando para 0,5 mm. Umidade em 96%. Solo com poças de 2 centímetros de profundidade, reduzindo mobilidade em 25%. Hipotermia de Kuznetsov progredindo com tremor de 0,6 mm nos dedos, temperatura corporal em 35,5 graus. Munição em 34 cartuchos, cerco em 12 metros de raio. Em cada sombra na névoa, agora 28 pontos de lanternas e silhuetas, representando uma ameaça invisível, o ar saturado de enxofre de explosivos e odores metálicos de sangue, contagem regressiva em respirações de 8 segundos, a chegada dos canhões e o cerco final, a 04, 28, 45. A companhia de reforços alemães de 40 homens da 15ª Panzergrenadier Division surgiu na base da colina a 650 metros. Formação de coluna alongada de 15 metros de largura por 40 de comprimento, avançando a 9 mis em solo lamacento com inclinação de 28 graus. 2 canhões PAC-40 de 75 litros, cada um pesando 420 quilos com rodas de aço de 80 centímetros de diâmetro, eram rebocados por caminhões Mercedes-Benz L3000 de 4,5 toneladas, motores ronronando a 800 rotações por minuto, faróis de 300 lumens, cortando a névoa em feixes de 20 metros. O comandante da companhia, Hauptmann Otto Richter, 38 anos com 28 meses de fronte desde a França, coordenava via rádio de 5 km de alcance, transmitindo Scharfschütze identifiziert
Position 200 Meter Hügel, PaK 40 einsetzen für Suppression. Os artilheiros, 8 homens treinados em 120 horas de simulações, posicionavam os canhões em 45 segundos, elevando canos de 2, 8 metros a 12 graus para tiro indireto. Munição de 48 projéteis de 6, 8 kg cada carregados em caixas de 20 unidades, alcance efetivo de 200 metros, mas ajustado para 300 pela topografia. Kuznetsov, encolhido na fenda de 7 metros de profundidade agora, 5 metros ao sul de sua última posição, sentiu o ronco distante dos motores. Frequência de 50 Hz, vibrando no solo a 0,2 mm de amplitude. Pulso acelerando para 95 batimentos por minuto, apesar de respirações forçadas de 3, 5 segundos cada. Inalar 2, 8 litros, exalar 2, 6 litros. Vapor condensando no elmo em gotas de 0,05 ml. Seu antebraço direito latejava com 18 ml de sangue coagulado sob o curativo improvisado, mobilidade reduzida em 15%. Tremor hipotérmico de 0,7 mm nos dedos, afetando o ajuste fino do ferrolho do Mosin Nagant. A luneta PU, magnificação 3, 5 Rs embaçada novamente pela chuva de 0,6 mmH, foi limpa em 8 segundos com a manga suja, restaurando foco para 85%. A 38 metros no flanco leste, através da fumaça dissipando em 35% de densidade, 5 silhuetas alemãs rastejavam a 0,8 ms. Intervalos de 8 metros, um deles com cão pastor alemão de 36 quilos, farejando a 8 centímetros do solo, focinho captando traços de suor e sangue a 0,15 ml residuais. O 17º disparo ecoou a 0,42902. Distância de 38 metros, sem drop significativo pela proximidade, vento de 9 km de H, ajustado em 4 cliques à esquerda. A bala percorreu 38 metros em 0,04 segundos, perfurando o crânio do farejador humano guiando o cão Hans Dietrich, 23 anos, a 600 joules, fragmentando o osso frontal em 9 pedaços, o corpo caindo sobre o animal que uivou a 62 decibéis por 5 segundos antes de recuar 0,9 metro em pânico descontrolado. O grupo leste parou abruptamente, erro de 2,9 segundos em exposição coletiva. Silhuetas de 6 metros cada destacadas contra a luz dos traçantes distantes. Suas MP-40 erguidas em ângulos de 10 graus, disparando 10 tiros cada em rajadas curtas. Balas de 9 metros zumbindo a 3 metros de Kuznetsov. Uma impactando a raiz de 10 centímetros a 15 centímetros de seu ombro. Lascas de madeira de 5 centímetros perfurando a jaqueta em perfuração superficial, arranhando a pele em 2 centímetros de profundidade. Reação inimiga em camadas coordenadas. Richter, a 500 metros na base, ordenou via rádio PaK 40 Feuern, salve auf Hügelmitte, os canhões disparando os primeiros projéteis às 0,429. 15, 2 de 6, 8 kg cada, velocidade inicial de 792 ms, tempo de voo de 8 segundos até 300 metros, impacto em elipse de 8 metros centrada na última detecção. O primeiro explodiu às 0,429, 17, 4, 2 metros à direita da fenda, cratera de 5 metros de diâmetro e 6 metros de profundidade, onda de choque de 135 decibéis, arremessando 2 kg de terra úmida sobre Kuznetsov, forçando-o a cobrir os ouvidos por 5 segundos, zumbido residual a 6 kHz, elevando desorientação auditiva em 20%. Ele rolou 1 metro para o norte em 9 segundos, o rifle arrastado pela correia de 2 metros, joelhos escorregando em poça de 3 centímetros com fricção de 0,28. Temperatura corporal caindo para 3 graus Celsius, hipotermia induzindo calafrios de 1 Hz. Os grupos flanqueadores adaptaram. Leste remanescente de 4, dividindo-se em pares de 2, um par avançando a 1 mm, com granadas Steel Hand Granate prontas a 20 metros de arremesso, o outro fixando com fogo de 8 tiros por minuto para supressão. Oeste, os 2 últimos unindo-se a 3 do centro, formando unidade de 5 a 55 metros, usando cães remanescentes. Agora 3,
latindo a 68 decibéis em sincronia irregular, para rastrear cheiros em arco de 15 metros. No centro, 14 homens formaram perímetro de 20 metros de diâmetro, MG-42, realocadas para bursts de 12 disparos a cada 10 segundos, consumindo 240 cartuchos, traçantes iluminando 40% da névoa em raios de 150 metros. Klein reportou a Richter, Verlust B-10, Scharfschütze Blutet, Engerkreis, mobilizando os cães para fechamento final em 45 segundos. Contraste era absoluto. Kuznetsov, anomalia estatística com 33 cartuchos restantes após o 17º, ferido em 4 pontos com 52 ml de perda sanguínea total, enfrentava 36 combatentes efetivos, após um abate recente, equipados com 200 quilos de armamento coletivo, incluindo os PAC-40, recarregados em 12 segundos, com 40 projéteis sobressalentes, cadência de 14 disparos por minuto por canhão. O silêncio da emboscada inicial, com um único tiro a 0,4, escalara para a sinfonia de destruição. Explosões de PAC-40 ecoando a 140 decibéis, em intervalos de 15 segundos, sobrepostas a latidos de cães e rajadas de metralhadoras, a 110 decibéis, feridos totais em 10, com 5 litros de sangue perdidos coletivamente, 4 em hemorragia terminal, arrastados 10 metros para trás, em duplas silenciosas, sem alarde ou discursos. Isolado a 1 quilômetro da unidade aliada, 34 homens paralisados por falha em 90% dos rádios, Kuznetsov contava mentalmente. Leste, 4 a 34 metros. Oeste e centro, 32 em dispersão de 25 metros. Avanço médio de 3 ms. Cerco encolhendo para 10 metros de raio em 38 segundos. Munição inimiga projetada em 4. 500 cartuchos restantes. A 04, 29. 42, o segundo PAC-40 impactou 8 metros à frente. Fragmentos de alto explosivo de 5 gramas cada voando, a 900 ms. Um estilhaço de 2 gramas perfurando sua bota esquerda em 4 centímetros no tendão. Hemorragia de 22 ml em 6 segundos. Mobilidade da perna reduzida em 28%, forçando um arrasto assimétrico de 0,6 metros em movimento subsequente. Ele se imobilizou atrás de uma pedra de 25 centímetros de altura, 0,8 metro deslocado, inspirando por 2 segundos para suprimir a dor aguda, treinamento de 200 sessões em ferimentos simulados, pulso em 98 batimentos, visão periférica captando o par de cães no leste a 29 metros, focinhos a 5 centímetros do solo úmido, rastreando gotas de sangue fresco. O 18º disparo a 04. 29, 58, distância 29 metros, bala impactando o primeiro cão no flanco a 550 joules, rompendo a aorta em 0,2 segundos. O animal convulsionando por 4 segundos e bloqueando o condutor por 2 metros. 19 a 04, 30, 04, recarga em 6 segundos. Atingindo o condutor no joelho a 31 metros, fratura tibial em 5 fragmentos, grito de 50 decibéis ecoando por 7 segundos e alertando o par adjacente. Tentativa organizada de eliminação formalizou-se. Richter ordenou: Totale Umzingelung, Pack Feuern Synchron, sincronizando os canhões para salvas de 3 projéteis a cada 20 segundos com avanço dos caçadores. 12 homens dedicados à caça, divididos em trios com cães, convergindo em pinça de 8 metros por flanco, intervalos de 5 metros, lanternas apagadas para detecção por som acima de 4 decibéis. Os PAC-40 dispararam a 04, 30, 12, terceiro e quarto projéteis impactando 1 metros e 9 metros ao redor. Crateras sobrepostas elevando poeira em nuvem de 3 metros de altura, partículas reduzindo visibilidade para 18 metros, um fragmento de 1 grama, raspando seu elmo em 0,5 centímetros, eco de ricochete a 100 decibéis, forçando contração muscular involuntária por 1 segundo. Os alemães adaptaram, mas falharam parcialmente. Um trio no oeste hesitou 3,
4 segundos ao ouvir o latido ferido, expondo o condutor a 22 metros em silhueta clara por 1 segundos. Erro plausível em doutrina de 1943 para rastreio em névoa, onde 22% das unidades reportavam atrasos por ruído ambiental. 20º disparo a 04, 30, 22, distância 22 metros, impacto no exposto no peito a 500 joules, perfurando o pulmão e causando colapso em 2 segundos, o cão latindo erraticamente e revelando o segundo do trio a 24 metros. 21º a 04, 30, 28, bala varando o focinho do cão a 520 joules, imobilizando o animal e forçando o trio a recuar 4 metros em desordem, consumindo 5 segundos extras. Números desafiavam a doutrina. Um atirador isolado abatera 14 inimigos em 12 minutos, contra a taxa esperada de 1. 5 em emboscadas noturnas per manuais da Wehrmacht, como 800 cartuchos inimigos gastos em supressão ineficaz. 28% de munição desperdiçada em erros de mira acima de 20 metros. Incerteza crescia. Rádio fragmentado com Contact West, Dreverlust. 9, Austin, Hundetot. Paranoia elevando falsos disparos em 25%. 2 soldados comuns congelando por 5 segundos em sombras de oliveiras. Um tropeçando em poça de 4 cm e fraturando o pulso em 3 graus. Fora de formação sem resgate imediato. Escalada finalizava o cerco. PAC 40, recarregados em 14 segundos. Quinta salva preparada para 04, 30, 45, companhia total. Agora 38 efetivos após perdas. Avanço médio de 4 meses, fechando para 7 metros de raio. Cães remanescentes, um latindo a 70 decibéis, guiando para o centro onde Kuznetsov se posicionava, munição em 32 cartuchos, perda sanguínea, 74 ml total, tremor de 0, 8 mm agravando mira em 8%, chuva em 0, 7 mmH transformando solo em lama com fricção de 0,25, cada respiração de 6 segundos, medindo o colapso iminente, o ar denso de pólvora, urina de cães feridos e o inevitável peso da máquina militar convergindo. A 04, 30, 45. Os canhões PAC-40 de 75 mm dispararam a quinta salva sincronizada, artilheiros elevando os canos a 13 graus em ajustes de 1 grau por tubo, propelindo 6 projéteis de 8 kg cada a 792 ms iniciais. Tempo de voo de 9 segundos até o centro do cerco, agora contraído para 7 metros de raio. Richter, coordenando de 450 metros na base da colina, transmitiu via rádio de 5 km. Scharfschützensinget, Finale eliminaram, Divor, Packdecken. Os explosivos impactaram em padrão de cruz. 2 a 2, 1 metros norte e sul da pedra de 25 cm. Crateras de 4 metros de diâmetro cada. Fragmentos de 4 gramas voando a 850 ms. Outros 2 a 6 metros leste e oeste, elevando 2 quilos de lama e argila em nuvens de 5 metros de altura, partículas aderindo à chuva de 8 mH e reduzindo visibilidade para 12 metros. Onda de choque combinada de 142 decibéis arremessou Kuznetsov, 7 metros contra a encosta, costelas direitas comprimindo em 2 centímetros de deflexão. Hematoma interno de 50 milisievert, formando em 4 segundos. Respiração forçada para 32 por minuto com inalar de 2 litros, a pulso saltando para 102 batimentos. Ele se arrastou 6 metros para trás em 8 segundos, perna esquerda arrastando com fricção de 22 na lama, tendão perfurado limitando extensão a 70% da amplitude normal, o mocim nagante pressionado contra o peito com 3 quilos agora, escorregadios por 15 ml de sangue fresco misturado à umidade. A luneta PU, rachada em 3 centímetros no canto pela vibração, manteve foco em 80% da magnificação 5x após limpeza rápida com o dedo enluvado, removendo 1 ml de condensação. A 19 metros no centro-leste, o último trio de caçadores com cão avançava a 2 ms.
O pastor alemão de 34 quilos, farejando poças de sangue de 22 milímetros a 3 centímetros do solo. Latido de 72 decibéis em ciclos de 4 segundos, guiando para a pedra. O condutor líder, 29 anos, ergueu a MP-40 de 9mm em postura de 15 graus, pente com 25 cartuchos, mira noturna ajustada para 20 metros. 22º disparo a 04, 31, 01, distância de 19 metros, ajuste mínimo de vento para 5 cliques pela rajada de 7 km/h, bala de 7, 62,54 mm, percorrendo 19 metros em 0,02 segundos, perfurando o focinho do cão a 450 joules, rompendo mandíbula em 4 fragmentos e imobilizando o animal em 1 segundo, corpo bloqueando o condutor por 0,8 metro de inércia. O alemão tropeçou sobre o cão, exposição de 2-3 segundos em queda, silhueta de 1,75 metro contra o clarão residual dos traçantes. 23º a 04, 31, 06, recarga em 9 segundos, apesar do tremor de 0,9 milímetros nos dedos, impacto no tórax exposto a 460 joules. Perfurando o estômago em 8 rupturas, hemorragia interna de 250 ml em 10 segundos, colapso com arrasto de 0,4 metro na lama. Os 2 restantes do trio hesitaram 3,2 segundos, erro documentado em 28% dos relatórios de caça noturna da Wehrmacht, disparando 9 tiros cada da MP-40, balas de 9 mil impactando 0,5 metro à esquerda da pedra, ricocheteando em fragmentos de 1 grama que cortaram sua manga em 2 centímetros adicionais, perda sanguínea total agora, 89 ml. Reconhecimento formal do inimigo consolidou-se a 04, 31, 15. Richter, elevando o status via rádio central da divisão a 3 km, reportou: Einzelkämpfer identifiziert als sowjetischer Elite-Scharfschütze, 21 Kills in 13 Minuten, doutrina violada. Fordere Verstärkung mit Flammenwerfern. A companhia de 38 homens dividiu-se em rede final. 15 no perímetro externo a 15 metros, fixando com MG-42 em bursts de 10 disparos a cada 8 segundos, consumindo 300 cartuchos e iluminando 50% da névoa com traçantes. 12 caçadores internos, convergindo em pares de 6, intervalos de 1 metro, usando facas de combate de 20 centímetros e pistolas, Walter Petnet 8 de 9mm como armas primárias para close quarters, avanço a 5 meses, guiado por ecos de respiração acima de 6 decibéis. Os PAC-40 pausaram por 18 segundos para recarga, artilheiros suando em 33 graus de esforço, munição restante em 32 projéteis por canhão, elevação reajustada para 10 graus visando elipse de 5 metros. Kuznetsov, temperatura corporal em 35, 1 graus, com calafrios de 2 Hz, posicionou o rifle sobre a pedra rachada de 25 centímetros. Cano apoiado em 2 graus de inclinação para compensar o declive de 36 graus, agora agravado pela erosão de 3 centímetros na encosta. A 14 metros no centro-oeste, um par de caçadores rastejava a 0,9 ms. O líder checando sombra com lanterna de 100 lumens por 1 segundo, revelando silhueta própria. 24º disparo a 04, 31, 28, distância 14 metros, bala impactando o pescoço a 420 joules, seccionando veia jugular em 0,1 segundos, spray de 80 ml contaminando o companheiro e forçando pausa de 2,8 segundos em pânico. O segundo do par ergueu a P-38, 6 tiros disparados em 3 segundos, balas errando por 0,3 metro médio devido à umidade escorregando o punho, uma ricocheteando na pedra a 10 centímetros de sua mão, vibração elevando o tremor para 1 milímetro. Tentativa organizada de eliminação falhou parcialmente a 04, 31, 42. Os 6 pares internos, agora reduzidos a 5 após o abate, cometeram um erro coletivo. Avanço sincronizado expôs 3 condutores a 11 metros em linha de 4 metros. Visibilidade da chuva permitindo detecção periférica por 5 segundos cada. Falha em 35% das simulações de cerco em terreno úmido, per doutrina de 1943.
Kuznetsov explorou. 25º disparo às 04, 31, 47, acertando o exposto central no ombro a 11 metros, fratura da clavícula em 3 pontos a 410 joules, imobilizando-o por 28 segundos. 26º a 04, 31, 53, recarga em 2, 1 segundos, impacto no joelho do adjacente a 12 metros, articulação rompida em 7 fragmentos, grito de 46 decibéis ecoando por 5 segundos e descoordenando o par. Os PAC-40 retomaram a 04, 31, 55, sexto projétil impactando, 2 metros ao norte, cratera de 1 metro elevando 8 quilos de solo sobre a posição, fragmento de 3 gramas perfurando o elmo de Kuznetsov em 5 centímetros no topo, concussão leve elevando o pulso para 105 batimentos e borrando visão por 4 segundos. Adaptação alemã veio tarde. Richter ordenou recuo tático de 5 metros para os caçadores restantes, dividindo em unidades de 2 com fogo cruzado de P-38, 12 tiros por unidade em 10 segundos. Mas a umidade de 97% causou falhas em 18% das armas. 3 travamentos reportados via rádio em 7 segundos. Reforços adicionais, uma seção de 20 homens com lança-chamas, Flammenwerfer 35 de 11, 8 quilos cada, alcance de 25 metros e tanque de 11, 8 litros de combustível mobilizados a 1 quilômetro, chegada em 2 minutos e 45 segundos. Números desafiavam a doutrina. 26 abates confirmados por Kuznetsov em 13 minutos e 12 segundos, contra a expectativa de 8 em emboscadas isoladas permanuais da Wehrmacht, com 2. 500 cartuchos inimigos gastos em supressão, 32% desperdiçados em erros de coordenação acima de 15%, perdas alemãs totais em 12 mortos e 8 feridos graves, hemorragia coletiva de 2 litros. Às 04, 32, 08, Kuznetsov deslocou-se pela última vez, 4 metros para uma depressão de 5 metros, perna esquerda falhando em 40% da força. Munição em 28 cartuchos, após os 2 últimos disparos. Perda sanguínea total, 112 ml, induzindo fraqueza em 22% da precisão de mira. Os caçadores remanescentes, 8 efetivos, fecharam para 6 metros. Sussurros a 25 decibéis sobrepostos a latidos residuais de 60 decibéis. Paranoia elevando hesitações para 25%. Relatos contraditórios via rádio. Scharfschütze tot, nein, feuert noch. 2 soldados comuns congelando por 3 segundos em poças de 5 centímetros, afundando o rifle na lama e travando o mecanismo por 12 segundos. Clima hostil finalizava. Chuva em 1 mmH, transformando encosta em riacho de 2 cm de profundidade, coeficiente de fricção 0,18, hipotermia de Kuznetsov em estágio moderado com temperatura de 34,8 graus, visão periférica reduzida em 15% por fadiga. 27º disparo a 04, 32, 21, atingindo o último cão a 9 metros no peito a 380 joules. Colapso bloqueando o par líder por 8 metros. 28º a 04, 32, 27, no flanco exposto a 10 metros, rompendo a artéria femoral em 2 segundos. Imobilização imediata. A falha total da tentativa organizada materializou-se. Os PAC-40 erraram o alvo final por 5 metros devido à recalibração apressada em solo instável. Projéteis de 04, 32, 35 impactando 3 metros além, crateras vazias, consumindo 4 munição sem efeito. Richter reportou derrota tática. Mission gescheitert, Front bricht, Rückzug mobilizando o recuo da companhia em 45 segundos, deixando 14 corpos e 9 feridos na encosta, total de 2. 800 quilos de equipamento abandonado, incluindo 200 cartuchos e 2 PAC, 40 inutilizados por superaquecimento. Em 12 minutos e 42 segundos desde o primeiro tiro, a 04, 18, 32, a frente alemã em Monte Cassino rachou em 2 quilômetros de largura, permitindo o avanço aliado de 34 homens a 800 metros por hora inicial.
Kuznetsov, com 27 cartuchos restantes e ferimentos totais em 5 pontos, permaneceu imóvel na depressão, pulso estabilizando em 70 batimentos, o silêncio retornando à névoa como um vazio de 40 decibéis. A guerra prosseguia além da colina, com 147 dias de combate, para ele se estendendo indefinidamente.